Indo por aqui, agora a gente vai bater um papo sobre cenário macroeconômico com o Denis Medina, ele que é economista da FAC aqui de São Paulo, já está aqui comigo. Denis, quero muito agradecer a tua presença aqui, uma ótima tarde para você. Seja sempre bem-vindo aqui na nossa programação. Olá, boa tarde, muito obrigado. Denis, vamos lá começar falando, trazendo um pouco desse cenário macro, né? Não, claro, esquecendo que a gente está às vésperas desse segundo turno, é uma eleição bastante polarizada e eu quero justamente a tua análise em relação, né, em torno dos planos de governo dos candidatos, né, dos dois candidatos, tanto o Luiz Inácio Lula da Silva como o Jair Messias Bolsonaro. Eu quero entender qual tem sido essa leitura, né, dos investidores quanto a esses planos de governo. Né? Nos dois casos, qual segmento pode ser mais beneficiado em cada um? Eu sei que pelo menos entre o pregão dessa terça-feira e o de hoje, dessa quarta-feira, ontem no finalzinho do dia começou a circular aí uma informação entre as mesas aí das casas, né, das corretoras aqui do mercado, de que uma pesquisa estaria mostrando Bolsonaro, a virada de Bolsonaro na frente do Lula. Isso fez com que algumas estatais como Petrobras e Banco do Brasil dessem uma boa disparada no final do dia. Hoje, inclusive, Petrobras também está subindo bastante. Ou seja, essa já seria uma precificação ali do mercado em relação à eleição. Então, eu queria entender a tua visão macroeconômica, né, diante do posicionamento desses dois candidatos, porque a gente tem, de fato, também muita polarização, não dá para deixar isso de lado, né? E tem ainda muita incerteza em cima das possibilidades de resultado, né? O que se percebe, assim, o placar está bem justo, não tem um direcionamento claro do que vai acontecer, por isso o mercado fica meio ansioso, ali, meio tenso, sem uma direção clara. É visível, assim, dos programas de governo, que, na verdade, o programa de governo do Lula não tem nada muito claro, muito específico, ele não disse quem vai ser o possível ministro da economia no governo dele, então, assim, muita instabilidade. Agora, baseado no que já aconteceu nos governos anteriores, é possível entender que, assim, alguns setores podem ser beneficiados. Ele já falou que vai fazer financiamento, né, do crescimento através dos bancos públicos e vai potencializar o crescimento através de investimento das empresas, das estatais. Então, o que a gente viu no passado foi, na verdade, assim, as empresas estatais potencializavam o crescimento, na verdade, contratando muita gente, inchando os quadros, contratando conteúdo nacional, que nem sempre era o melhor para a empresa, né? Então, no caso da Petrobras, ela era obrigada a contratar os navios que ela precisava para fazer transporte no mercado nacional. Com isso, surgiu uma indústria naval, ressurgiu uma indústria naval que estava quebrada, né? E aí, com a saída do PT, essa indústria naval voltou a quebrar, né? Então, deu prejuízo, as empresas estatais davam prejuízo, a Petrobras ficou com o maior endividamento do mundo. Então, o que pode se beneficiar no governo Lula? Talvez as empresas de educação, com uma possível volta de algum outro plano de financiamento, né, que, na verdade, ajudou as empresas a crescer, financiado com os estudantes como fiadores, né? Então, os estudantes que deveriam pagar essa conta. Agora, isso também são especulações, porque isso não está claro. Ele, no programa de governo dele, diz que é contra a privatização, que é contra a privatização da Eletrobras, vai discutir a privatização da Eletrobras, se é que isso é possível, e também tem lá suas ressalvas contra o teto de gastos, possivelmente vai revogar teto de gastos, então a gente se preocupa com políticas fiscais, né? Como é que a gente vai fechar as contas do país nos próximos períodos. Já pelo outro lado, olhando o programa do Jair Bolsonaro, é mais do que tem sido feito, né? Então, manutenção do auxílio de 600 reais, Auxílio Brasil de 600 reais, planos de privatização, continuidade da privatização das empresas, né? Correios está aí na fila, tem outras possibilidades também. Então, entrando também Tarcísio no governo, se a gente vê que Sabesp lá tem tido um movimento forte, porque existe uma expectativa de novo, né, de uma melhora na gestão e até uma possível privatização. Então, acho que esses são, assim, alguns dos cenários, né? O do cenário do Bolsonaro é mais continuidade do que
a gente está vendo aqui, gestão do Paulo Guedes, ele tem elogiado, acho que no último debate mesmo ele falou, né, de que o Paulo Guedes está indo bem, mantém no governo, continua fazendo esse programa dele. No passado a gente teve muita dificuldade no começo do governo em privatizar, existia talvez até alguma resistência por conta do próprio Bolsonaro e da equipe dele, e aí o Paulo Guedes foi mostrando que isso é um ponto importante que sinaliza, né, uma modernização do Estado, se preocupar com o social, com o que é importante, deixar produção para quem entende de produção, quem administra melhor. Então, essas são possibilidades que eu vejo positivas aí da continuidade desse governo. Uhum. Agora, falando do cenário externo, né? Começando a falar um pouco da economia global. Bom, apesar de um certo otimismo que a gente vinha acompanhando nesses últimos dias, muito impulsionado aí por causa da temporada de resultados no radar dos investidores, o clima de aversão por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia ainda existe. Ou seja, a guerra na Ucrânia está longe de ser uma página virada e eu queria entender quais setores podem acabar sendo primeiramente impactados, né, em caso de um novo acirramento desse tom da OTAN com o Oriente na tua visão. Os setores de energia, com certeza, né? A gente está vendo inflação super alta lá fora, Europa, Estados Unidos, Grã-Bretanha, todos com alta nos preços, com expectativa aí de desaceleração na atividade econômica, e com o inverno chegando, né? Agora eles estão no outono indo para o inverno, isso pode ser preocupante. E se tiver um conflito maior ali com outras regiões produtoras de petróleo, isso pode prejudicar ainda mais. Então, tive um cenário complexo, de assim, alta dos preços, né, a inflação alta, preocupação com os combustíveis, preocupação com geração de energia, o inverno chegando, uma possibilidade muito próxima, assim, muito real, de uma recessão na Europa e Estados Unidos. Então, momento de cautela com o cenário externo. Enquanto aqui dentro a gente está indo bem, inflação caindo, o PIB crescendo, lá fora o clima tá meio tempestuoso, não está tão tranquilo quanto aqui dentro. Uhum. Agora falando de China, né? A gente tem, Denis, teve essa novidade aí da China desses últimos dias, que a gente deveria ter tido, né, a agenda econômica por lá com divulgação de dados, e no final eles simplesmente decidiram adiar a divulgação do PIB, deixando todo mundo aí sem um sinal, um direcionamento de como está essa economia por lá. A gente sabe que existe uma grande desaceleração, né, de crescimento da China, mas eu queria entender do teu ponto de vista o quanto isso pode fazer preço no mercado aqui da gente, né? A gente sabe que a China é nosso maior cliente em vários setores, né? Mas eu queria entender se isso pode afetar de alguma forma essa ausência de informação, ausência de dados, essa desaceleração, né, de crescimento econômico por lá. Isso pode fazer preço aqui, na sua opinião? Pode, né? Isso mexe, assim, a incerteza já provoca algumas oscilações. Então, um mercado forte na China é o mercado de construção civil. A gente viu no ano passado, ainda vê sinais esse ano, principalmente com essa política de Covid-0 das empresas de construção civil já diminuindo atividade de novo, né, essa questão da ausência de informação sinaliza o que é uma economia controlada com o Estado forte, né, como o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, prega aqui, né? Quero o teu Estado forte, mas o Estado forte faz isso. Não tá bom, então não vou divulgar informações, né? Porque se fosse bom, não teria por que ele esconder. Não tem razão. Estamos indo muito bem. Melhor resultado da década. Não vou esconder essa informação. Esconde por quê? Porque talvez não seja o número tão agradável. Vamos esperar mais um trimestre aí, mais algum período para ver se recupera, para a gente mostrar um número melhor. Essa é a impressão que dá, essa é a sensação que fica no mercado. Então, como grandes clientes nossos, veja, não acho que vai ter uma queda brusca, mas uma ausência de crescimento, ou um crescimento muito fraco, isso é muito possível, né? Eles estão trabalhando lá muito rigidamente com essas políticas de Covid-0, não tem informações tão precisas e confiáveis
efetivamente do alcance disso, do número de mortes, por que é tão radical assim, né? Qual que é a grande preocupação de fechar tudo, de controlar as pessoas, a circulação. Eu tive na China no passado e efetivamente assim algumas questões são muito visíveis lá. Alguns não. A maioria dos sites americanos, por exemplo, Facebook, Instagram, o Google, não funciona lá. Você não tem acesso. Então você tem acesso a sites chineses. WhatsApp, você não consegue usar na China. Para usar, você tem que usar uma VPN para outro país. Então assim isso, né, demonstra o nível de controle, de fechamento que eles têm lá do sistema de economia e mesmo de comunicação para ter né, poder ter tudo na mão. Obviamente, quando o negócio vai crescendo, isso você vai perdendo porque precisa ser mais livre, né? Mas eles não gostam disso, eles gostam de controle total. E a ausência de divulgação, para mim, sinaliza isso, de que não está o número que gostaria, está bem abaixo do que se esperava, então melhor não mostrar, deixa a gente se recuperar e a gente mostra um número melhor depois, se isso acontecer, né? Quero muito agradecer a tua participação conosco aqui nesse fechamento do mercado. Denis Medina, que é economista aí da FAC-SP, está aqui com a gente. Muito obrigada mesmo pelas tuas análises, né? Teu olhar aí desse cenário mais macroeconômico em relação à economia do mundo aqui do Brasil. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigado, até a próxima. Pode me convidar quando precisar, à tua disposição. Perfeito, até mais, Denis. Tchau, tchau. Até logo. E aí...